Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Desejo vocês uma semana abençoada, uma semana produtiva, cheia de novos conhecimentos. Hoje, para a gente continuar as nossas matérias, vou falar sobre um assunto com vocês, sobre um exame, né? Que com certeza alguns de vocês já ouviram falar. Eu já devo ter citado, né? Com certeza dentro da sala de aula, tá? O exame de hoje é a gasometria arterial. Quem participou, né, daquele mini curso, né, de gasometria arterial já está por dentro do assunto, tá? Quem participou vai ser ainda melhor, né, para tirar as dúvidas, para rever o assunto e para tirar todas as dúvidas que ficaram naquele dia, tá? Então vamos lá. O exame, né, de gasometria arterial é um exame invasivo, né, usado muito para avaliar, né, as concentrações de CO2, de oxigênio. Nele a gente consegue avaliar também o estado de glicemia, né, o nível de glicemia, o estado ácido básico, né, que é a avaliação do pH, né, desse sangue, como é que tá, todas essas funções, né, que dependendo se estiver irregular, né, vai alterar, né, no funcionamento normal do nosso corpo, né, do nosso organismo. Então, por isso que é muito necessário, principalmente dentro da UTI, né, tem pacientes que fazem gasometria mais de uma vez, né, durante o período de 24 horas, né, para estar análise, se ele estiver muito desequilibrado, né, o seu organismo, ele precisa estar sempre em avaliação, tá? A amostra, né, para ser realizado o exame é feito através do sangue arterial, tá? Que tem diferença, né? Se a gente quer ver a concentração de oxigênio, né? Então, consequentemente, a gente precisa pegar um sangue arterial, né? Porque é nesse sangue que vai correr, né, o oxigênio para todo o nosso organismo. E esse sangue, ele vai ser retirado, né, consequentemente, óbvio, né, de uma artéria, que normalmente é coletado através da artéria radial, né, que é através dessa região do punho, tá? Mas, tendo dificuldade, né, tendo algum tipo de intercorrência, algum empecilho, né, de coletar nessa região, pode ser coletado na região femoral ou também na região braquial, tá? Sem problema algum. Tendo dificuldades, né, na região mais comum, que é a radial, pode ser tanto na femoral quanto na braquial, tá bom? Nos próximos slides eu deixei uma foto. Esse aparelho, né, o glicosímetro, perdão, o gasômetro, né, que a gente vai avaliar, né, a gasometria, tá? Essa pontinha que parece uma agulhinha é onde vai fazer a absorção do sangue, né, na seringa, para fazer a análise desse sangue, tá? Para depois liberar pra gente o resultado. Na próxima foto aí tem a forma, né, que a gente faz essa coleta também. Aí tá mostrando a região do pulso, né, no caso a região radial, né, o local radial. Dentre os parâmetros, né, que a gente vai avaliar, né, nós podemos estar avaliando a concentração de íons, né, de hidrogênio, que é representado pelo H+, né, pela letrinha H e o símbolo mais, no sangue, tá? E nele, a gente vai conseguir avaliar, né, a questão do pH desse sangue, tá? Então, o que a gente pode estar analisando? Que quanto maior a quantidade, né, de H+, no caso de hidrogênio, menor vai ser esse pH, tá? E vice-versa. Então, quanto menor a quantidade, maior vai ser o pH, tá? Então, quanto maior a quantidade de hidrogênio, menor pH. E quanto menor a quantidade de hidrogênio, maior será o pH, tá? E vice-versa, tá? A quantidade de oxigênio, né, dissolvido no plasma, que vai estar representando pela pressão parcial de oxigênio. A quantidade de oxigênio, né, no caso O2, ligado à hemoglobina, que é através da saturação. E a concentração de CO2, né, que é a pressão parcial de CO2, e a concentração de bases, tá? Que é representado pelo bicarbonato, que é esse HCO3 aí representado para vocês, tá? Então, normalmente são esses parâmetros que a gente vai analisar, tá? Normalmente é o pH, a pressão parcial, né, de CO2, pressão parcial de oxigênio, saturação e também o bicarbonato, tá? São os principais que a gente vai estar analisando, né, dentro desse estado de gasometria,
desse exame, né? Para saber se ele é ácido ou básico, se está representando uma acidose, né, respiratória, uma alcalose respiratória, tá? Mas tem outros parâmetros, como eu falei com vocês, né, inicialmente, que a gente pode analisar, que a gente consegue, né? Por exemplo, a glicose desse paciente, né, se a glicemia dele está alterada, né? Então, a gente consegue fazer essas análises de outros parâmetros, né? Tá? Mas para análise, né, de uma alcalose respiratória ou metabólica, uma acidose respiratória ou metabólica, a gente analisa dentre esses parâmetros que eu passei para vocês, tá? Aqui, eu deixei algumas referências, né, valores gasométricos para normais, né, para a gente ter um parâmetro, para a gente estar analisando durante a realização, né, dos nossos exercícios futuramente, tá? Então, aqui, o pH, ele deve estar de 7,35 até 7,45, né? A pressão parcial de CO2, ele deve estar de 35 até 45 milímetros de mercúrio. Pressão parcial de oxigênio, tá? Vai estar de 80 a 100 milímetros de mercúrio. A saturação acima de 95% e o bicarbonato, né, o HCO3, de 22 a 26, né, microequivalentes por litro, tá? Então, esse é o parâmetro. Quando a gente for analisar, né, nos exercícios, né, para a gente ter um exemplo, a gente vai estar sempre dentro desses parâmetros, tá? Sempre retornando nesse parâmetro para ver se está normal, se está abaixo, se está alto, para a gente conseguir fazer essa análise, tá? Aqui, ó, dentro do detalhe do pH, né? O pH baixo, quando a gente tem um pH baixo, a gente vai ter uma acidose, tá? Que vai estar representando um excesso, né, de hidrogênio no sangue. E quando ele está aumentado no sangue, a gente vai ter uma alcalose, ele vai estar mais básico do que ácido, né? Que vai ter um consumo, né? Um aumento de consumo de hidrogênio no sangue, ou seja, uma diminuição, né, na verdade, de concentração de hidrogênio no sangue, tá? Como é que funciona, né? Dentro do sistema respiratório, o sistema respiratório ele responde, né, rapidamente para o ajuste do pH, quando começa a ter alguma alteração, né, por meio de retenção, né, ou eliminação de CO2 no sangue. Então, quando acontece uma hipoventilação, que é uma diminuição da frequência respiratória, tá, vai ter um aumento de CO2, né, que vai juntar com a molécula da água, né, que é o H2O, que vai formar o H2CO3, né? E depois que vai aumentar o nível de hidrogênio, tá? E consequentemente vai abaixar, né, esse nível de pH, vai causar uma acidose, tá? E quando se tem uma hiperventilação, um aumento da frequência, né, respiratória, vai diminuir o CO2, né, consequentemente, vai diminuir esse CO2 no sangue, vai diminuir o O2, CO3 e, consequentemente, vai aumentar esse pH nesse sangue, tá? E dentro do sistema renal, ele responde de uma maneira mais lenta, né, mas com uma extrema eficiência, sendo o principal regulador do sistema do pH. Quando o pH sanguíneo ele se altera, né, os rins eliminam a urina mais ácida, né, ou alcalina, para tentar regular essa concentração, né, de hidrogênio, né, presente no nosso sangue, tá? Os distúrbios respiratórios ou os metabólicos primários, tá? Que é o que eu falei com vocês, acidose metabólica, acidose respiratória, ou alcalose respiratória ou metabólica, tá? Esses são os primários. A regra 1, tá? Pra gente fazer a análise. O pH, ele vai estar ácido ou básico, né? Ou vai ter uma acidose ou uma alcalose. Lembrando que aumento de pH vai ter uma alcalose, né? Uma diminuição de pH vai ter uma acidose. Regra 2, alteração da pressão parcial, né, de CO2 vai representar
um distúrbio respiratório. E quando temos alguma alteração, né, no nível de bicarbonato, a gente vai ter um distúrbio metabólico, tá? Então é só lembrar, CO2 está ligado ao nosso trato respiratório. Então quando tem alguma disfunção de CO2, a gente vai ter algo ligado, algum distúrbio, né, ligado ao nosso sistema respiratório. E quando se tem alguma alteração de níveis, né, de bicarbonato, né, que está ligado ao sistema metabólico, aos rins, enfim. Então você liga, né, esse distúrbio, essa alteração ao sistema metabólico, tá bom? E regra 3 é aqui, ó. Isso aqui o bicarbonato ele é diretamente proporcional, né, ao nível de pH. Como assim? Quando o pH ele está alto, o nível de bicarbonato ele vai se elevar, tá? Diferente do CO2, tá? Da pressão parcial de CO2. O CO2 ele é inversamente proporcional. Quando o pH está baixo, ele vai estar aumentado. E quando o pH está alto, né, o CO2 ele vai diminuir a sua concentração no nosso sangue, tá? Então, ele sempre vai ser inversamente proporcional, diferentemente do bicarbonato, que quando o pH ele se eleva, consequentemente, né, o bicarbonato vai aumentar também. Por quê? Porque ele é diretamente proporcional ao nível de pH do nosso sangue, tá? Então, quando se eleva o pH e tem uma elevação do bicarbonato, nós teremos uma alcalose metabólica. Quando se tem uma diminuição de pH e uma diminuição de bicarbonato, se tem uma acidose metabólica. Tá vendo que tá ligada o nosso sistema metabólico com o bicarbonato? Então, sempre linkar o bicarbonato ao sistema metabólico, ao sistema renal, tá? Quando se tem um pH diminuído e um aumento de CO2, teremos uma acidose respiratória. E quando o pH, né, ele tiver aumentado e o CO2 diminuído, vai ter uma alcalose respiratória. Consequentemente, né, a gente consegue também linkar o CO2 ao nosso trato respiratório, ao nosso sistema respiratório, tá? Os distúrbios respiratórios primários. No caso, seria alterações, né, anormais quando se refere ao CO2, né, a pressão parcial de CO2, níveis anormais de pH, tá? Consequentemente, vai alterar um com o outro. A acidose respiratória. O que acontece? Vai ter uma eliminação, né, uma baixa, né, eliminação de CO2, vai ter um aumento, né, de concentração, consequentemente vai ter um aumento de concentração de CO2 no sangue, né, que vai aumentar o bicarbonato, né, aumenta, consequentemente, os íons de hidrogênio, né, consequentemente vai diminuir o pH, causando uma acidose, tá? Na tentativa de manter esse pH normal, né, o bicarbonato ele tenta se elevar, fazendo uma retenção renal, ou ele também pode se manter no seu estado normal, tá? Com o resultado da gasometria, a gente vai ter uma diminuição de pH, isso é no caso de uma acidose respiratória, tá? Na gasometria teremos uma diminuição do pH, aumento da pressão parcial de CO2, por quê? Porque ele está relacionado ao sistema respiratório, tá? E aumento do bicarbonato, ou ele vai estar em estado normal nessa tentativa de manter, né, esse nível de pH, tá? Na alcalose respiratória, vai ter uma eliminação excessiva do CO2 nos alvéolos, uma diminuição de concentração de CO2 no sangue, consequentemente vai diminuir o nível de bicarbonato, consequentemente também vai diminuir o nível de hidrogênio, causando um aumento de pH e finalmente tendo uma alcalose, né, um aumento desse pH, tá? E na tentativa de manter normal, né, o bicarbonato ele vai diminuir o seu nível, né, vai ter uma eliminação maior renal, ou ele vai também manter no seu estado normal, tá? Depende do nível que está esse pH. E na gasometria vai estar representado pelo aumento do pH, diminuição de CO2,
diminuição do bicarbonato ou vai estar normal, tá? Eu sei que é muita informação, mas futuramente vocês vão conseguir ter essa análise, vocês vão retornar, vai ler de novo, né, para conseguir fazer essas comparações, tá? Não deixem de retornar, teve dúvida, embaralhou, volta atrás, lê de novo e vai de passo a passo, tá? Isso aí eu tenho certeza que daqui a uns dias vocês vão estar craque nisso aí. Vamos lá, agora nos distúrbios primários, né, do estado metabólico, tá? São alterações, né, no bicarbonato, elevando, né, os níveis anormal de pH, tá? E também ele vai interferir, né, nesses níveis de pH, tá? Para uma acidose metabólica, né, os íons de hidrogênio vão estar em excesso, né, causando uma diminuição no pH e um consumo maior de bicarbonato, tá? Isso aí vai trazer, né, vai ocasionar uma acidose. Na tentativa de compensar, né, a pressão parcial do CO2, ele vai diminuir, né, no caso vai ter uma hiperventilação, que é um aumento da frequência respiratória, ou ele vai manter, né, o estado de pressão parcial CO2 em estado normal, tá? Resultado na gasometria vai estar pH diminuído, né, bicarbonato também diminuído. Lembra que ele é diretamente proporcional ao pH? Então, quando o pH ele diminui, o bicarbonato também, consequentemente, vai diminuir, tá? E a pressão parcial do CO2, ele vai diminuir ou vai estar em estado normal, tá? Aí, no caso, né, as alcalose metabólica, as bases vai estar em excesso, né, que vai aumentar o pH, vai ter um consumo maior, né, de hidrogênio, que vai causar a alcalose, tá? Na gasometria vai ter um aumento, né, de pH, vai ter um aumento também de bicarbonato, de CO2, que vai causar uma hipoventilação, né, que é uma diminuição na frequência cardíaca, ou também ele vai se manter em estado normal, tá? Enfim, hoje eu ia passar isso para vocês, essa introdução, né, para vocês terem uma base, né, para a próxima aula, para a gente fazer, né, os nossos exercícios e tirar mais dúvidas, né, tirar todas essas dúvidas que a gente tem, né, durante esse exame, tá? Mas quando a gente estiver realizando os exames, vocês vão ver que vai estar mais tranquilo. Se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, eu vou estar à disposição, tá? Mas tentem ler, volta atrás, né? Se tem alguma dúvida, me pergunta que eu vou estar à disposição de vocês para tirar todas essas dúvidas, tá? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!